Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um comparativo muito legal que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, dessa vez eu trouxe aqui dois modelos que já passaram bastante pelo canal. Porém, o diferencial é o fato de serem séries especiais. Então, começando aqui com o carro da Nissan, estamos falando do Kicks na série especial X-Play. Se você conferir no nosso canal, já fizemos um vídeo de pré-apresentação desse modelo. Para confrontar ele, outra série especial, só que aí no Citroën C4 Cactus, que está aqui na série X-Series. Portanto, nós teremos aí a Batalha do X aqui no YouTube do Comprecar TV. E tem muita coisa legal para contar para vocês. Mas antes da gente começar falando aqui dos dois carros, tem aquela explicação um pouquinho mais técnica sobre o posicionamento comercial de cada um deles. Afinal de contas, considerando o preço base do estado de São Paulo, a diferença de preço entre esses dois carros chega na casa de R$30 mil. E por que isso acontece? Começando aqui pelo carro da Citroën, obviamente tem várias versões, até mesmo aquela topo de linha, que é a Shine Pack, que tem um motor 1.6 turbo de injeção direta, mas não é o caso aqui da X-Series. Por quê? O C4 Cactus tem uma versão de entrada, que é a Live. Inclusive é até difícil de achar essa versão normalmente nas concessionárias. Depois tem uma outra versão um pouquinho mais equipada, que é a Fuel. Pois bem, esta versão X-Series é basicamente montada sobre essa versão Fuel. Então a gente pode dizer que aqui temos praticamente uma versão, digamos assim, de entrada de linha no C4 Cactus. Quando a gente chega aqui no carro da Nissan, a gente já percebe que temos aqui um modelo mais completo. Todas as versões do Nissan Kicks sempre têm a mesma motorização e funciona assim. O Nissan Kicks começa na versão Sense com câmbio manual, depois você tem o Sense com o câmbio CVT, aí passamos a Advance com câmbio CVT, temos a Advance CVT com PEC Plus, chegamos a Exclusive e depois a Exclusive com PACTEC. Quando a gente olha para esse carro aqui, ele está muito mais próximo da versão Advanced CVT com o PEC Plus, porém ele tem essa personalização da série especial. Então, inegavelmente, temos aqui um carro mais equipado do que o modelo da Citroën. Então, por que um comparativo com modelos que têm uma diferença nítida de equipamentos e até mesmo expressiva de preço? Olha só, pessoal, para começar, são duas séries especiais desses produtos que a gente caracteriza como crossovers compactos. Então, eles estão na mesma categoria geral, por assim dizer. Outra coisa, se a gente tirar os equipamentos da equação e olhar para a entrega estrutural do carro, eles são muito próximos. Para começar, os dois vêm equipados com motor 1.6, 16 válvulas aspirado. Tem soluções diferentes de câmbio. Aqui é um automático de 6 e aqui é um CVT, continuamente variável. Mas ainda assim, estruturalmente, eles são parecidos. Então o objetivo aqui do vídeo é fazer essa comparação de duas séries especiais e entender se vale a pena pegar um mais barato com custo-benefício ou um mais caro e mais equipado. Pela iluminação dianteira, a gente consegue ver que não são efetivamente versões topo de linha, porque o uso de LED é bem mais restrito aqui. Começando pelo carro da Nissan, o único elemento em LED que a gente encontra é a luz de rodagem diurna, que nesse carro está posicionada ali, onde ficaria normalmente o farol auxiliar, aquele farol auxiliar dianteiro de neblina. Só que aquela luz só se acende quando o carro está efetivamente com o motor ligado. De resto, o que a gente tem aqui é farol alto e farol baixo com iluminação halógena e a luz de pisca e a luz de lanterna do tipo incandescente, tá? Quando a gente vem para o carro da Citroën, a gente tem um elemento em LED aqui também, que fica nessa parte superior. A gente tem aí a assinatura da lanterna em LED e também a luz de rodagem diurna em LED. Entretanto, farol alto e farol baixo usam um único refletor, lâmpada do tipo halógena, e temos a luz de pisca também incandescente. Entretanto, o carro da Citroën traz o farol auxiliar dianteiro, né, que é aquele de neblina. Portanto, em matéria de iluminação, dá para dizer que o carro da Citroën é melhor. Motorização é justamente onde os dois carros mais se aproximam. Começando aqui pelo carro da Citroën, motor aqui já bastante conhecido, né? 1.6, 16 válvulas, flex,
sistema de injeção indireto, duplo comando no cabeçote, lembrando que apenas o comando de admissão tem variação e o comando acionado aí por correia dentada. O código desse motor é o EC5JP4. Só para a gente lembrar, motor bastante usado na época da PSA, agora Stellantis. Então, a gente tem ele no C4 Cactus, já tivemos aí no Aircross, já tivemos também no C3. E na Peugeot, 208, 2008 e até mesmo lá atrás no 308, entre outros carros. Então, um motor já bastante consolidado aí do mercado brasileiro. Pois bem, os números desse motor aqui são os seguintes, pessoal. Torque máximo, 16,1 kgfm em qualquer um dos dois combustíveis, mas olha a característica de motor aspirado. Esse torque máximo é obtido a 4.750 rotações, giro bem mais alto. Potência máxima, 115 cavalos na gasolina e 118 cavalos no etanol e a potência máxima obtida a 5.750 rotações por minuto. Cabe destacar que o motor aqui está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e a tração aqui é somente nas rodas dianteiras. No carro da Nissan é quase tudo muito parecido. Também um motor 1.6, 16 válvulas flex, sistema de injeção indireto, duplo comando no cabeçote, variação apenas no comando de admissão. Agora a diferença, aqui os comandos são acionados por corrente, ou seja, um pouco menos de manutenção nesse item. Pessoal, esse motor também tem historinha para contar. O código interno dele é HR16DE, então ele está em todas as versões do Kicks, está também no Versa atual. Já foi utilizado, por exemplo, no Nissan March e no Versa antigo, isso na Nissan. Mas como a gente sabe, tem a aliança, né, Renault-Nissan. Esse motor Nissan foi emprestado para carros da Renault. Então a gente já viu ele, por exemplo, no Sandero, no Logan, no Duster e até mesmo na Captur. Outro motor já bastante consolidado aí do mercado brasileiro. Números do motor. Aqui no carro da Nissan, potência máxima sempre de 114 cavalos nos dois combustíveis, obtida aí a 5.600 rotações por minuto. Torque máximo também igual de 15,5 kgfm nos dois combustíveis. E aqui o torque máximo é obtido em 4.000 rotações por minuto. Cabe destacar que aqui o câmbio é CVT, continuamente variável. E aqui também temos tração somente nas rodas dianteiras. A gente viu aqui que em matéria de potência e torque, o carro da Citroën acaba levando um pouquinho a melhor. Só que eu já expliquei muitas vezes que são dois números mágicos extremamente importantes. Peso potência e peso torque. Eles contam muita coisa pra gente. Como é que fica aqui a relação? Então olha só, no carro da Nissan, a relação peso potência é de 10 quilos para cada cavalo. No carro da Citroën é de 10,4 quilos para cada cavalo. Então, na relação peso-potência, ainda que o Nissan tenha menos potência nominal, é melhor no Nissan porque ele tem uma plataforma mais leve. Quando a gente vem no peso-torque, mesma coisa. No carro da Nissan, 73,3 quilos para cada quilograma-força-metro. No carro da Citroën, 76,1 quilos para cada quilograma-força-metro. Então, a relação também favorece o carro da Nissan. E aqui o câmbio é continuamente variável. Então, como nós temos dois motores aspirados, baseado em peso-torque e peso-potência, talvez o carro da Nissan tenha melhor aceleração e melhor consumo, mas isso a gente vai conferir na prática. Colocando os carros assim, frente a frente, a gente consegue observar algumas semelhanças construtivas. Por exemplo, sistemas de freio, discos dianteiros e tambores traseiros. Até mesmo suspensão, independente na dianteira do tipo McPherson e semi-independente com eixo de torção na traseira. Agora, visualmente a gente percebe que o Kicks é um pouquinho maior do que o C4 Cactus. Os números colaboram com isso. Comprimento, Kicks 4,31 m, Cactus 4,17 m. Largura, também temos um carro maior no Kicks, 1,76 m contra 1,71 m no Cactus. Altura, 1,59 m no Kicks contra 1,56 m no Cactus, ou seja, todos os números são maiores no Kicks. Mas quando a gente chega no entre-eixos, e aí a gente espera que tenha uma diferença expressiva, não é bem assim. Olha só, o Kicks tem 2,61 m e o Cactus tem 2,60 m, ou seja, apenas 1 centímetro de diferença no entre-eixos. E como a gente sabe, entre-eixos é uma medida muito importante para o espaço no banco traseiro. A gente vai conferir na prática.
Aqui na lateral do Cactus tem alguns elementos para serem destacados, como por exemplo as rodas, aro 16 polegadas em liga leve, pintada em preto piano. Elas são calçadas com pneus 205 de largura, perfil 60. Ainda em preto piano, a gente pode destacar aqui o teto, que combina também com o espelho lateral. E aqui no teto nós temos a barra de teto, porém incorporada. Vocês veem que ela não é flutuante. Por fim, a gente pode destacar também aqui na porta esse borrachão que a Citroën chama de air bump e tem esse detalhe aí, digamos assim, em dourado, além do badge aqui dizendo a versão X-Series. Inegavelmente, no carro da Nissan temos uma lateral mais elaborada. Para começar, as rodas são aro 17 polegadas, uma polegada maior. O pneu continua tendo a mesma largura, 205, com um perfil um pouco mais baixo, 55. E a gente também olha outros elementos, né? Então você está vendo que o teto aqui tem uma pintura contrastante com a carroceria, só que no caso aqui ele é vermelho. E a barra do teto, vocês estão vendo que apesar dela ser incorporada, ela é pintada em prata, então dá um visual diferente. E o espelho lateral combina aí com a cor do teto. Só que eu vou chamar a atenção deste aerofólio aqui atrás, que acaba sendo um elemento de design bem interessante. Eu mesmo achei o desenho desse aerofólio do Kicks muito legal, porque às vezes quando se coloca um aerofólio no carro, ele fica meio destoante do conjunto. Não foi o que aconteceu aqui no Kicks. Também temos esses adesivos aqui na lateral. E por fim, eu vou chamar a atenção do botãozinho aqui, porque esse carro tem chave presencial. Então se ela estiver no bolso, você pode usar aí o botão para trancar ou destrancar o carro. Aqui atrás como é que é? Começando pela iluminação. No carro da Citroën, LED só na guia de lanterna, o resto é tudo incandescente. Quando a gente vem no carro da Nissan, um pouquinho melhor, porque a guia de lanterna e a luz de freio é em LED. Já a luz de ré e luz de pisca são incandescentes. Então tem uma vantagenzinha aqui na iluminação. E em sistemas de assistência, na hora de manobrar, o carro da Citroën só tem câmera de ré, não tem sensor de estacionamento. Já o carro da Nissan tem 4 sensores de estacionamento, mais câmera de ré. Novamente, vantagem para o carro da Nissan. Porta-malas também vemos uma grande diferença entre os dois carros. Começando aqui pelo carro da Citroën, que no compartimento a única coisa que a gente encontra é a iluminação. Não tem ganchinho nenhum. Quando a gente vem no carro da Nissan, além da iluminação, tem os ganchinhos nas laterais para prender sacolinhas e aqueles na parte de baixo que você compra a rede organizadora e aí você consegue deixar tudo melhor organizado. E em espaço, outra grande diferença. No carro da Citroën, 320 litros. No carro da Nissan, 432 litros. Aliás, até em outros comparativos que a gente fez do carro da Nissan em relação a outros modelos, a gente viu que esse aqui é um porta-malas muito bom. Então, nesse quesito, não tem discussão. O carro da Nissan acaba sendo muito melhor. Afinal de contas, aquele maior comprimento que a gente viu, um dos reflexos que a gente percebe é justamente aqui no compartimento. Banco traseiro, começando pelo C4 Cactus, pessoal, o critério do banco dianteiro é ajustado de forma confortável para mim, sempre na posição mais baixa e o volante o mais fundo possível. Pois bem, dessa forma eu tenho aqui pouco mais que 5 dedos fechados, né? A gente tem aqui quase 6 dedos fechados do meu joelho ao encosto do banco. A movimentação de pés aqui não é ruim, é interessante. E o que a gente encontra aqui atrás? Só um ganchinho aqui para você poder pendurar cabide ou até mesmo uma roupa, não tem alça de segurança no teto e a gente tem uma luz de leitura, só que essa luz aqui ela fica no meio do carro e serve para as duas pessoas, não é tão prática assim, mas a luz está aqui. Na porta a gente tem espaço ali para guardar pequenos objetos, carteira, smartphone, caixinha de óculos, coisas muito grandes não vão caber. E ela tem todo o acabamento de plástico, mas aqui onde você apoia o braço, você tem um tecido acolchoado. Não é ruim aqui atrás. E no Nissan Kicks, usando o mesmo critério de banco, olha só, a distância do meu joelho ao banco é até um pouquinho menor, tem um dedo a menos. Entretanto, a movimentação de pés aqui, ela é bem mais ampla, então você tem mais espaço para movimentar os pés. Outra coisa que eu vou destacar, a altura em relação ao teto. Aqui também é um pouquinho melhor. Nesse carro a gente tem aqui a alça de segurança no teto, porém não tem o ganchinho. E também não tem a iluminação. Quando a gente vai para a porta, o espaço ali é um pouquinho maior, acomoda melhor as coisas. E quando a gente vem aqui também para a parte de acabamento, a gente consegue ver essa área aqui que tem o couro acolchoado. Então,
Em matéria de acabamento e espaço de porta, esse carro acaba sendo um pouquinho melhor. A altura em relação ao teto também, distância do joelho em relação ao banco não é melhor, porém a movimentação de pernas é melhor. Antes da gente dirigir o C4 Cactus, as considerações. Chave aqui, ó, pessoal, do tipo canivete para você poder dar a partida. Ajustes que a gente tem nesse carro. Então, banco com ajuste de altura e o volante, que tem ajuste de profundidade e também de altura. Você pode ver que inclusive ele tem um sistema aqui de mola, que fica fácil você deixar na posição para travar o volante. Mas a gente não tem ajuste de altura do cinto de segurança. Aqui na porta, comando de simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros. Também tem aqui o ajuste elétrico dos espelhos. O volante é multifuncional, a gente tem aqui botões para você poder interagir com o computador de bordo do carro. Então você tem aqui um botãozinho de roda onde você consegue fazer essa interação. Botão de volume da central multimídia e mais botões aqui para você interagir com as funções dela, inclusive atender e encerrar a chamada. Esse carro tem um comando satélite aqui na parte traseira, onde você tem o controle de cruzeiro, que é o famoso piloto automático, né? E também a função de limitador de velocidade. Ainda temos o descansa-braço com o porta-objetos aqui embaixo, o freio de mão, que ele tem até uma alavanca com um desenho aqui um pouquinho diferente, o câmbio automático de 6 marchas, que tem a programação Sport e Econômico, além do modo normal de condução. À frente do câmbio a gente tem 2 porta-latas e mais um compartimento para guardar algumas outras coisinhas, como carteira e outras coisas de porte pequeno. E ainda esta pequena prateleirinha aqui, que também é bastante útil para você colocar assim de repente um controle remoto ou coisas pequenas. Ou seja, a gente não vê nada assim de muito diferente no carro, mas os itens essenciais e fundamentais estão presentes. E a central multimídia? A gente tem aqui um conjunto relativamente básico. Essa tela que vocês estão vendo é a que controla essencialmente o ar-condicionado. Apesar de você ter um controle digital do ar-condicionado, ele não é digital e automático. Você pode ver que você não consegue setar aqui a temperatura em graus, você consegue deixar mais frio ou mais quente e fazer o direcionamento, para cima, para frente, para baixo, ou até mesmo aumentar e diminuir a velocidade do ar-condicionado e até mesmo fechar a recirculação. Mas você não tem o controle digital e automático. Você também tem aqui as funções de áudio do carro. Você pode também acessar este menu de navegação, você só vai conseguir utilizar se você tiver um celular usando aqui o cabo USB com integração Android Auto e Apple CarPlay. Você também tem os menus de telefone quando conectado via Bluetooth, ou ainda esse menu de aplicações. Aqui eu vou chamar a atenção que aqui no Apps do veículo você consegue acessar também as informações do computador de bordo. O mesmo que você tem aqui na frente do motorista, você consegue acessar via central, trajeto 1 e trajeto 2, que acaba sendo interessante, né? E por fim, você tem aqui alguns ajustes do veículo, onde você consegue configurar algumas coisas, como por exemplo, as luzes diurna do carro. Você tem aqui, se você quer o limpa-vidros traseiro acionado automaticamente quando você engata a marcha ré e o limpador de para-brisa dianteiro está acionado. E você também tem aqui o aviso de Coffee Break Alert, ou seja, a atenção do motorista, né? Se ele começar a dirigir de forma errática, a central multimídia te avisa. Não é uma central super avançada, mas mais uma vez, tem os recursos essenciais que a gente espera. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, a gente consegue ver aí a câmera de ré com a linha de guia. Porém, linha de guia fixa. Olha lá, ela não muda com o volante. E lembrando, esse carro não possui sensor de estacionamento traseiro. Então, quando você faz a manobra, você tem que ficar prestando atenção na câmera. Porque se você se aproximar do objeto, aliás, vamos até fazer isso, ó, temos uma árvore aqui atrás, ele não vai avisar, né? Então você tem que prestar atenção de verdade na câmera para não ter aí nenhum acidente. Vamos pular para o nosso teste de tachão e lombada para ver o comportamento do veículo. Primeiro, o nosso teste de tachão. Vamos ver aí como é que a suspensão se comporta. A suspensão se mostra consistente. O isolamento acústico não tem nada de muito diferente do que normalmente a gente encontra nessa categoria. A gente tem que ver em relação ao outro carro que nós estamos fazendo aí o comparativo. Lombada. Bom,
teste de lombada a 30 por hora é justamente para ver como é que esses carros se comportam na função de crossover, né? A gente sabe que a velocidade não é correta, mas vamos lá, 30 por hora na primeira lombada, passou muito fácil, tá? Aqui passou fácil, passou bem, muito tranquilo na lombada, sem demonstrar nenhum tipo de fragilidade ou perigo de bater à frente. Vamos ver a segunda lombada. Novamente, passou muito bem, não bateu, não esboçou fragilidade, nem deu a sensação de fim de curso na suspensão. Agora o piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos lá? Aqui, ó, piso desnivelado, isolamento acústico dentro que a gente encontra aí na categoria. Terceira lombada a 30 por hora, também passou, sem bater e sem raspar na terceira lombada, ou seja, o carro está indo muito bem na prova de lombada. Quarta e última lombada, 30 por hora e sem bater e sem raspar. Ou seja, C4 Cactus foi muito bem na prova de lombada. Manobra de fim de rua, já alinhamos o carro com a rua e vamos lá. Até o nosso ponto de referência. Parar no ponto que a gente sempre para. Virar aqui o volante, que deu aproximadamente 1,5 volta de volante. Volante bastante leve desse carro, tá? Ó, aqui eu acho que ele já virou mais que 90 graus. Aqui efetivamente virou mais que os 90 graus. Voltar aqui um pouquinho o pneu para poder virar com segurança. E agora vamos concluir aqui a manobra, né? E a gente tem o carro aqui deslocado um pouquinho para o lado esquerdo da rua. Não é um tamanho muito grande, mas considerando que esse carro aqui, abre aspas, é um compacto, o espaço até não é tão pequeno. De toda forma, a gente percebe que faltam aí sensores de estacionamento, ainda que o volante seja bastante leve. O único apoio que a gente tem aí é a câmera traseira. Poderia ser um pouquinho melhor. E o Nissan Kicks, como é que é? Pois bem, a gente já vê um carro mais elaborado. Para começar, sistema de chave presencial e partida por botão. Aqui na porta temos também simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, também o controle dos espelhos elétricos. Nesse carro a gente tem o ajuste de altura do facho do farol. O volante também é multifuncional, lado direito a gente tem aqui o controle de cruzeiro, não temos o limitador de velocidade, tá pessoal? Então é só o controle de cruzeiro convencional. Lado esquerdo a gente tem aqui uns botões para a gente interagir com o painel, já vou explicar isso. E mais os botões aqui na parte de baixo para você interagir aí com a central multimídia. Aqui no centro a gente tem o descansa-braço com um porta-objetos, inclusive com uma regulagem de altura, como vocês estão vendo, né? Falta um pouquinho de sofisticação aqui nesse conjunto, mas ok. Temos aqui também 2 porta-latas, a alavanca do câmbio que também tem modos diferentes, né? Porque você tem um modo normal, um botãozinho bem discreto aqui embaixo que vira o modo Sport e a posição L do câmbio. O ar-condicionado é de controle manual, né? A gente está vendo que é tudo analógico aqui. É a mesma coisa do C4 Cactus, só que aqui em vez de você controlar pela central, você controla por botões independentes. Mas temos aqui um outro diferencial, né? Que esse carro está com um carregador de celular por indução, que não está disponível no C4 Cactus, e também o espelho interno, que tem a função autocrômica. O painel do Kicks tem bastante diferença para o Cactus, afinal de contas, do lado direito ele tem o velocímetro com ponteiro e do lado esquerdo ele tem um painel totalmente digital, onde você tem várias funções. Então você tem aqui, por exemplo, o conta-giros, informações do áudio da central multimídia, o computador de bordo que você consegue ver aqui o histórico e até mesmo o consumo médio. Você também tem aqui velocímetro digital e o computador de bordo, além da temperatura do motor e configurações do carro, como por exemplo o ESP, que você consegue ligar e desligar aqui através do painel, entre outras funções. Então aqui, inegavelmente, nós temos um painel bem mais elaborado. Quando a gente chega aqui na central multimídia, a gente vê um conjunto um pouquinho mais elaborado. Para começar, a tela da central ela é 1 polegada maior, ela também tem melhor resolução, as cores são um pouquinho mais vivas. Em matéria de recursos, elas são parecidas, tem integração Android Auto e Apple CarPlay para o cabo, lembrando que essa central aqui tem 2 portas USB, então tem uma do padrão tipo C, que já é o padrão mais novo, e o outro padrão convencional.
Além disso, ela tem botões de atalhos físicos aqui do lado. Então, quando você quer acessar diretamente uma função, como por exemplo a função aqui para dia e noite, o brilho da central, configuração da câmera traseira ou configurações gerais da central, funções de áudio, você consegue ver que ela é mais fácil de ser utilizada. Entretanto, apesar de ter tudo isso de melhor em relação à do C4 Cactus, você não tem, por exemplo, as funções do computador de bordo aqui. Afinal de contas, essas funções estão na tela virtual que a gente tem na frente do motorista. Hora da gente dirigir, engatando o ré. Olha só, câmera de ré com linha de guia e o detalhe aqui, hein? Linha de guia também dinâmica, acompanha o movimento. Mas eu já vou dizer, apesar da direção ter assistência elétrica, efetivamente aqui ela é mais pesada do que no Cactus, tá? Então você tem que fazer um pouquinho mais de força. A diferença é que aqui, além de você ter a linha de guia dinâmica, você também tem o sensor de estacionamento traseiro. Olha lá. Então não tem perigo de, se você estiver distraído da imagem da central, ele vai te avisar da proximidade dos obstáculos. E isso acaba sendo também uma diferença muito boa aí em favor do carro da Nissan. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos comparar aí a maciez de suspensão e isolamento acústico. Vamos lá? Posso dizer aqui para vocês que me parece que a suspensão do Kicks é um pouco mais macia do que do Cactus, tá? Aqui a gente tem uma suspensão um pouquinho mais agradável, mas isolamento acústico muito parecido, não vi muita diferença aí entre os dois carros. De novo, a gente tem que olhar a sensibilidade de cada pessoa para ver qual suspensão que acaba agradando mais. Bom, vamos aqui para o nosso teste de lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que o Nissan Kicks se comporta aqui. Primeira lombada ok, mas eu senti um pouco mais de barulho ali na parte traseira do carro, né? Tem alguma coisa ali que está fazendo um pouquinho mais de barulho do que no Cactus. Vamos ver a segunda lombada aqui, 30 por hora. Aqui passou sem bater e raspar, mas eu já senti a suspensão talvez estendendo um pouco mais. Não foi com a mesma suavidade que a gente viu no Cactus. Vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada. Aqui o conforto é bastante parecido. Vamos ver a terceira lombada. Passou bem na terceira lombada. Aqui eu não vi tanta diferença em relação ao Cactus. E agora nós vamos aí para a nossa quarta e última lombada. Vamos ver como é que o carro vai se comportar. 30 por hora. Aqui eu senti uma extensão máxima da suspensão dianteira. Mas o carro não bateu e não raspou, o que é importante. Eu diria que os dois, em matéria de lombada, são bastante parecidos, dando uma ligeira vantagem para o C4 Cactus. Manobra de fim de rua, carro alinhado com a guia com o mesmo critério. Vamos lá. Parando aqui no nosso ponto de referência, virando todo o volante. Aliás, os dois viraram praticamente uma volta e meia. Nisso os dois são bem parecidos. Vamos ver o espaço, né? Aqui o Kicks também virou um pouquinho mais que os 90 graus, mas vamos voltar aqui o volante para poder desvirar o volante com segurança. E vamos concluir aqui na manobra. Claro que a linha de guia dinâmica ajuda bastante. E olha, pessoal, efetivamente eu posso dizer que o Kicks utiliza menos espaço, né? Então você consegue fazer a manobra com um espaço mais restrito. Ele parou um pouquinho para o lado direito da rua, quase no centro. O que mais que a gente pode destacar? O fato de você ter a câmera de ré com linha de guia e o sensor de estacionamento. Então, na hora de manobrar, o Kicks efetivamente será um pouquinho melhor aí do que o C4 Cactus. Hora da gente ir para a estrada e o primeiro carro vai ser o Citroën C4 Cactus, justamente para a gente ver como é que o carro se comporta. Bom, motor 1.6 aspirado não é exatamente aquela super disponibilidade de torque, mas nesse uso semi-urbano, para quando você vai acelerar o carro, para fazer uma retomada de velocidade razoável, eu vou dizer, não é ruim, pelo contrário, ele tem um bom conjunto. O motor conversa bem aqui com o câmbio automático de 6 marchas, a gente nem força tanto aí a rotação. Uma coisa que não me agrada muito aqui é esse contagiros nesse formato de barra graph, né? Então você não tem muita precisão, né? Você só consegue ver ali
de 500 em 500 giros. Falta precisão no conjunto, você não tem uma informação ali muito completa. A gente tem ali a indicação da marcha que a gente está usando no drive. Caso você queira usar o controle sequencial de marchas, basta jogar o câmbio aqui para o lado esquerdo e aí, quando você dá toque para frente, ele reduz marcha. Quando você dá toque para trás, ele sobe as marchas. E aqui no carro você também tem o modo Eco. Quando você aperta, ele coloca uma indicação ali no painel e aí ele deixa o pedal do acelerador menos sensível, você tem que acelerar um pouco mais para o carro poder ter um desempenho, ou ainda, você tem aqui o modo Sport, aí ele faz o contrário, ele já vai buscar uma marcha mais curta para subir o giro e deixa o pedal do acelerador aqui bem mais sensível. Então você tem aqui 3 modos de condução efetivamente no C4 Cactus. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, sempre o mesmo ponto da rodovia, que é aqui 60 por hora, e vamos pisar tudo. Pisando tudo, você vê que a resposta aqui não é exatamente, né, aquela mais emocionante. Vai subindo o giro, chegamos agora em 100. Agora trocou de marcha. E agora a gente chegou ao 120, ou seja, não é aquele desempenho tão empolgante. E a velocidade em função de rotação, inclusive estou usando o limitador de velocidade que o carro tem, programado em 120 por hora. E o que a gente tem ali, pelo menos o que diz o painel, seria 2.500 rotações, né? Porque como a gente não tem a precisão, a gente vê que o barra graf está aceso depois do 2.000, então aproximadamente 2.500 rotações por minuto. Hora da gente ir para a estrada aqui agora com o Nissan Kicks, que aqui a gente tem um câmbio diferente, né? Um câmbio continuamente variável. Também é um motor 1.6 aspirado, só que o câmbio CVT, ele acaba deixando o carro um pouquinho melhor nessa questão do semi-urbano. Por quê? Ele sempre vai encontrar a melhor situação de giro sem ter que passar marcha. E isso acaba sendo benéfico, tanto para o consumo de combustível, como também para um prazer ao dirigir um pouquinho melhor. Aqui nessa situação a gente consegue observar uma situação um pouquinho mais vantajosa aí para o Nissan Kicks. Aqui no Kicks, então a gente tem o câmbio na posição normal. Quando aperta aqui o botãozinho Sport, você já percebe que ele aumenta ali o giro de forma expressiva, até para ter essa condição mais esportiva. E tem aqui a posição L, que por ser um câmbio continuamente variável, em qualquer momento de condução você pode utilizar, só que você fica com o giro lá em cima. Então você está vendo aqui que eu estou 80 por hora, ele praticamente está com 5.000 giros, que é uma situação de força no carro. O ideal é você usar aqui a posição Drive ou Sport e essa posição L somente para situações onde você precisa de verdadeiramente muita força do motor para subir rampas muito íngremes, ou quando você vai descer ladeiras bem íngremes também e aplicar freio motor. Pessoal, retomada de velocidade 60 para 120, mesmo ponto aqui da estrada. Vamos para a velocidade de 60 e vamos pisar tudo. O câmbio CVT ele tem essa coisa de poder subir o giro mais rápido. E olha, esse carro, mesmo sendo CVT, ele faz a simulação de troca de marcha, para não dar ideia de aceleração infinita. E olha só, chegamos aqui no 120. Minha impressão é que o Nissan Kicks foi um pouquinho melhor também. E a velocidade em função de rotação? Pois bem, aqui como nós temos um câmbio continuamente variável, não dá para travar. Afinal de contas, depende da situação de uso. Por exemplo, agora eu estou descendo aqui na rodovia. A gente consegue ver que o giro está bem ali na casa dos 1.800 giros, está abaixo de 2.000. Mas no momento em que você começa a subir, e é exatamente o ponto que a gente está aqui agora, para você poder manter a velocidade, olha o que acontece. O giro vai ali para quase 3.200, quase 3.500 para conseguir manter a velocidade. Que é isso que o câmbio continuamente variável faz. Ele vai sempre usar a melhor condição de giro para conseguir entregar o desempenho ou então a economia de combustível.
Agora é hora da gente ver aí a questão da performance dos carros. Primeiramente, vamos fazer aí a aceleração de 0 a 100. Lembrando que dessa vez o teste vai ser feito utilizando gasolina nos dois veículos. Vamos para a aceleração de 0 a 100 aqui com o Nissan Kicks. Pessoal, já coloquei o câmbio na posição Sport e já desliguei o programa de estabilidade. Vamos mudar aqui para o conta-giros. Nossa largadinha estolada, ar-condicionado está ligado, porque a gente quer ver a situação real. E vamos lá, acelerando tudo e saindo. Saída não empolga tanto, né? Mas vamos lá. Fazendo aí a simulação de marcha. Outra simulação. E olha, usamos aqui toda a pista mesmo para fazer. Fez em 14,03 segundos. Agora vamos fazer aqui a aceleração de 0 a 100 do Citroën C4 Cactus. Mesma condição, né, pessoal? Câmbio na posição Sport e a nossa largadinha instalada. Ar-condicionado ligado para ter aí a condição real do 0 a 100. Acelerando e saindo. A saída não empolga muito, tá? Já digo isso para vocês. Temos aqui o 0 a 60. Ver se a gente consegue fazer o 100 na nossa reta aqui, né? E olha, pessoal, não conseguimos chegar aqui no 0 a 100 na nossa reta. Então, baseado nisso, a gente pode dizer que o Kicks faz essa prova melhor. Como a gente viu aí, o 0 a 100 que a gente testa acaba sendo um pouco diferente daquele declarado pelos fabricantes. Um dos motivos pode ser o fato da gente ter usado gasolina e se fosse etanol, provavelmente seria um pouquinho melhor. Outro detalhe, a gente faz com o ar-condicionado ligado e o motivo disso é simples. A gente quer ver o 0 a 100 na vida real e não em condições que a maioria das pessoas não vai utilizar o carro, ou seja, com o ar desligado. Portanto, o Kicks fez aí o 0 a 100, conseguiu fazer no limite da pista em 14,02 segundos. O 0 a 60 dele ficou em 6,11. Já o C4 Cactus não conseguiu fazer o 0 a 100 no espaço que a gente tem. E o 0 a 60 dele ficou em 7,13. Por que essa diferença? Muito provavelmente porque aqui é um câmbio automático e aqui é um câmbio continuamente variável que acaba conseguindo extrair um pouquinho mais do motor. Então, em matéria de desempenho, o Kicks foi melhor. Consumo também é outro detalhe bastante importante. Para isso, a gente está exibindo aí no vídeo os números oficiais do Inmetro. E pelos números oficiais, vocês conseguem ver que os carros são relativamente muito próximos. Entretanto, o que interessa para a gente é o consumo com gasolina na estrada, que foi a medição que a gente fez. Pelo Inmetro, está assim, o carro da Citroën com 13,1 km por litro e o carro da Nissan com um pouquinho melhor, 13,6 km por litro. Mas olha só o que a gente conseguiu fazer aqui de medição. O carro da Citroën, a gente rodou aproximadamente 35 km, os dois carros juntos, ar-condicionado ligado, mesma condição de direção nos dois veículos. O da Citroën fez 13,3 km por litro, ou seja, praticamente o número do Inmetro. Já o carro da Nissan, quando a gente olha aqui para a nossa medição, ele já fez um número bem melhor, 15,7 km por litro. Como isso é possível, um número tão diferente do Inmetro? Bom, pessoal, o Inmetro faz uma medição considerando acelerações e desacelerações numa situação de rodovia. Nós medimos estritamente o carro apenas na rodovia e isso já acaba fazendo diferença. Outro detalhe importante, como o carro da Nissan tem o câmbio continuamente variável, dependendo do estilo de condução do motorista, ele vai aproveitar melhor digamos assim, um pé mais leve e manter o giro mais baixo. E isso vai fazer a diferença no consumo. Então a gente sabe que um câmbio CVT é normalmente mais eficiente e a gente acabou comprovando isso aqui com o Kicks ganhando essa prova. E o seguro, como fica? Para isso a gente contactou aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ajudar a gente a entender o seguro desses dois veículos. É sempre bom lembrar que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao carro. Mudou o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. Mas aqui a gente usou exatamente o mesmo perfil para os dois carros. Então, começando aqui pelo carro da Citroën, a melhor condição foi um seguro aí na casa de R$2.000 com uma franquia de R$2.600.
Quando a gente vem aqui para o carro da Nissan, olha só, o seguro ficou bastante parecido, R$2.000. Porém, a franquia subiu aí para R$4.300. Então, em matéria de seguro, o carro da Citroën acaba sendo mais vantajoso no quesito franquia. Então, antes de a gente voltar na questão do preço e das conclusões finais, vamos relembrar onde cada carro conseguiu ser melhor do que o seu concorrente, começando aqui pelo modelo da Citroën. Primeiro ponto, nas lombadas. O carro da Citroën conseguiu sair um pouco melhor do que o Nissan Kicks. Outro detalhe, o volante do carro da Citroën também ele é mais leve, isso acaba deixando o carro um pouquinho mais gostoso. E por fim, a gente pode destacar aqui na frente a presença de farol auxiliar, que não está presente no carro da Nissan. E o carro da Nissan? Pois bem, efetivamente a gente viu que o carro da Nissan tem mais coisas interessantes do que o carro da Citroën. Afinal de contas, ele tem mais equipamentos. Então, só aí a gente já pode destacar espelho interno autocrômico, chave presencial com partida por botão, painel parcialmente virtual. E aí a gente tem detalhes como, por exemplo, o porta-malas, que também é um pouco mais espaçoso, o banco traseiro, que acaba sendo, no final das contas, um pouquinho melhor. A gente também pode destacar aqui o carro aqui foi melhor no desempenho de 0 a 100 e também melhor na questão do consumo. E qual é a conclusão que a gente chega? Não podemos esquecer que existe uma diferença entre os dois carros de aproximadamente R$30.000. Enquanto o carro da Citroën tem um preço público sugerido no estado de São Paulo de R$110.000, o carro da Nissan tem um preço público sugerido de R$140.000. Não é pouco dinheiro. Então, na minha visão muito pessoal, porque aí vai depender de usuário para usuário, eu diria o seguinte: se o carro da Nissan fosse apenas R$10.000 mais caro que o carro da Citroën, certamente o carro da Nissan ganharia esse comparativo com facilidade. Se o carro da Nissan custasse de 15 a 20 mil reais mais caro do que o carro da Citroën, aí a gente estaria entrando aí numa dividida de bola entre os dois. Só que o carro da Nissan custa 30 mil reais mais caro. Se eu tivesse que escolher um desses dois carros, considerando essa diferença de preço e o que cada um entrega, eu ficaria com o carro da Citroën, ainda que ele tenha um porta-malas menor e, como a gente viu, desempenho inferior ou até mesmo consumo um pouquinho pior, mas ainda assim, pessoal, são 30 mil reais e aí a diferença é muito grande. Mas isso depende muito da preferência de cada um. Afinal de contas, eu não levo tanto em conta assim o espaço no banco traseiro, nem porta-malas e esses outros quesitos. Se tem cliente que acha que vale a pena, aí é uma questão pessoal. De toda forma, eu ficaria com o carro da Citroën. E aí, gostaram desse comparativo? Então, por favor, eu peço aí o like de vocês, é importante, muito importante pra gente. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, comparativos detalhados assim, vocês já sabem. Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.